Muita gente vive na área rural de São José dos Campos e trabalha inclusive com a agricultura familiar, que é um dos seus projetos. Sim, segundo o INCRA, são quase 14 mil pessoas nessa zona rural, né? São 1.300 produtores, né? Uns mais, produzem mais, outros menos, né? E depende dessas estradas, né? Então, mais uma vez, pleiteando aí a Secretaria da Agricultura para dar conta. A agricultura familiar, sem dúvida, aliás, o agronegócio no Brasil é responsável por quase 40%, subiu de 10% para 25% do PIB, e agora, se colocar as máquinas, insumos e mineradoras que tem a ver com a produção rural, chega a quase 40%. Então, nós estamos passando um momento, Giovana, de mudança de mãos de poderes aqui. A industrialização no Brasil tem perdido força violentamente. Então a coisa está mudando para o rural e as pessoas estão voltando para o campo e percebendo que no campo também, e principalmente em São José dos Campos, que 70% da área é zona rural, é lugar também de gerar emprego e renda. Estamos recuperando essa vocação rural de São José dos Campos. E a gente percebe um movimento grande hoje das pessoas por essa comida saudável, né, sem agrotóxicos. Muita gente procura hoje, inclusive em São José, pontos onde as pessoas vendem a sua própria produção. Como que o senhor vê isso? Olha, isso aí é a saída, viu? Até aconselho quem está nos ouvindo aí, se puder acessar, Agricultura Familiar e CSA. Aqui temos 2 pontos. O que é essa agricultura familiar? Embora mais de 20 anos atrás foi feita essa ideia da agricultura familiar, que são famílias com os filhos e no máximo 2 funcionários, 2 ou 3 módulos de terra para produzir. E tem então escoamento para a merenda escolar. Só em São José dos Campos são quase 2 milhões que o produtor rural poderá vender. Mas, infelizmente, em São José dos Campos, apenas 5% da produção dos produtos hortifrutigranjeiros são produzidos aqui. 70% vem de Mogi, 25% vem do sul de Minas. Então, a agricultura familiar é uma saída e esse CSA que depois eu posso falar melhor. Então, é agricultura familiar CSA. Se a pessoa... São duas coisas bastante diferentes, mas é um estilo, uma maneira, um sistema. A agricultura familiar já está aí consolidado, já tem aí projetos. Eu até entrei com a vereadora Dulce Rita e o Fernando Petit, à época, em 2017, entramos com uma lei que institui as políticas públicas, políticas municipais para a segurança alimentar e nutrição sustentável. Então, isso é interessante, com conferências, reuniões, um conselho que vai trabalhar com hortas urbanas, hortas verticais. Então, tem todo um movimento nessa linha de produtos rurais, mas também na zona urbana. Então, a agricultura familiar é uma coisa. Você perguntou do CSA. O CSA é uma sigla inglesa que significa comunidades apoiando, né, ou sustentando a agricultura. Surgiu na década de 70 no Japão, nos Estados Unidos na década de 80 avançou muito, nos Estados Unidos tem quase 400 grupos disso aqui. São famílias, 30, 40, 50 famílias se reúnem e tem um agricultor. Ele tem a área e a família então se reúne, ela faz um orçamento para sustentar a produção, porque muitas vezes o produtor ele fica à mercê do tempo, do sol, e ele produzir, ele tem que vender também, ele tem que escoar o produto, se não vender ele perde. Então essa é uma engenharia que eu percebi. Aqui em São José tem 2 casos, eu conheço um lá no assentamento, e fantástico, uma ideia maravilhosa, são famílias, já tem 2 anos, eu vejo que funciona muito bem. Eles fazem uma planilha de custo, mão de obra, sementes, insumos, água, energia, garante ao produtor a produção e o produtor garante a eles a entrega semanalmente de uma cesta básica de produtos com qualidade e produtos sustentáveis e que é mais interessante, sem agrotóxico, né? Agora, quem quiser mais informações, vereador, pode, por exemplo, te procurar? Você tem algum canal para ajudar essas pessoas? Pode procurar. Se você procurar nas internet, CSA você encontra, agricultura familiar também. Mas nós temos lá no gabinete essa possibilidade de dar orientações, sim.